Os meus pastores que me formaram na palavra, são essas palavras que eu vos transmito. Não é essa coisa de sonhei. Pastor, entrasse assim nesse ministério, entrou como? O meu pastor falou, a partir de hoje começa a pregar. Então, você quer que o anjo descer? Eu sou Gabriel. Você é camerunês, estás em Angola, pode me servir aqui em Angola, estou a voltar. Se ouvir um pregador dizer, eu estava a sonhar em cima da montanha, muitos bois, depois dos bois, outros bois começaram a ir assim. Eu vi que não, Deus me chamou para eu ir a juntar aqueles bois. Vai lá no mato para ir a juntar os bois. Aqui é difícil, não é boi, é pessoa. Ele não é boi. Aleluia! Para encher a igreja assim, mas você está ofendendo, está pensando que ele é cabrito. Como chamaram a ovelha. Ovelha é uma ilustração, é uma forma parabólica de dizer que somos ovelha. Mas dirigir pessoa é igual. Para te comprar casaco, te comprar gravata, não foi nada chamado. E se foi chamado, há consequência. Como você fugiu, da maneira que o Jonas foi atacado até lá no peixe, voltará mas bem envergonhado, derrotado também. E vamos fazer mania, nem para te meter as mãos, porque você zombou de Deus. Procura-se comando. Aqui é a formação, fabricação. Oliveira, esta é a casa de ensinamento, casa da formação, o lugar da nossa preparação. Vocês não podem vir aqui na igreja, tá na vista só aprender o que é. Aqui é formar comandos, tirar o medo ao medroso, dizer ao homem que foi batizado na água e no Espírito Santo que você pode expulsar demônio no nome de Jesus. Situações que você pode fazer, está a vir trazer no pastor. Tem medo o quê? Não pode meter a mão sobre o doente? Quem pode meter? É reverendo? Quem é? Quem é então essa pessoa? Sou eu, quem é? Que tem o poder. O poder do Espírito Santo está no pastor, está contigo. Deus não é separatista. Amém. Procura-se comando. Uma mulher que vai levantar o couro C aqui. Pegar um couro C, todas as mamães vão assustar as mamães todas aí. E nós todos também ficamos de boca. Procura-se comando no couro B. Uma mulher comando sem medo, sem vergonha. Ele vai usar todos os truques para dar a vitória no nosso lado. Não vai procurar criar razões, porque eles não estão a vir. O que é que você tem que fazer? Comando. Estava falando aqui também de um homem chamado Eliezer. Eliezer, filho de Dodô. Esses são bons nomes para dar xará. Eliezer, filho de Dodô. Esse filho de Dodô, todos os israelitas fugiram. E ali tinha uma lavra de ervilha ou lentilha, podemos dizer também de feijão. Os israelitas semearam feijão. Aquilo já ficou quase tempo da colheita, para se tirar e comer e vender e fazer a sua vida continuar. Todos os israelitas fugiram porque os bandidos da parte dos filisteus vieram. Eliezer ficou ali com a espada dele. A minha Bíblia falou: os filisteus não conseguiram tirar nem um bago de feijão. Disse: essa lavra é nossa, bandido. Vocês não sabem semear? A minha Bíblia disse: apanhou câmbria
Conhece Câmbia? Ou Caimbra? O português é que? Eu estava a ver ali, alguém estava a me corrigir. Joana não veio? Doutora, Caimbra? É Caimbra ou Câmbria? Caimbra. Ele segurou na espada, mesmo com Câmbria ou Caimbra, ele estava a cortejar as cabeças, até quando a guerra acabou. E ninguém conseguiu tirar feijão dos israelitas. Aqui estão te roubar os coristas, estão te roubar tudo, você também está olhando só assim. No nosso lado, está querendo perder. Eles lá foram chamar lá, o culpado era Davi. Oh. Falaram lá, o culpado é Davi. Não, Davi é o rei. Davi era o rei, tinha que ser ele o culpado. O reverendo Alexandre é que é o culpado. É culpado. Mas estou vos formar para quê? É para ser medroso. Aquele que me partiu o pescoço, o diabo Satanás, não conseguiu me matar, não vai matar você. Em nome de Jesus Cristo. Vai, enfrenta o diabo. Quem tem essa capacidade de evangelizar, evangeliza. Quem tem capacidade de visitar, visita. Tem capacidade, o dinheiro traz. O que é que você consegue? Orar, jejuar para a igreja. Quem é que jejua para a igreja? Quem é que vai gastar 2, 3 dias para a igreja? Sem comer, sem beber. Quem é que vai gastar uma noite inteira orando a favor dos pastores? Quem? Esse comando. Todo mundo a roncar nas casas. Então fala, pastor já está a orar. Comandos. Saber ler como não. Mas ele está cheio do Espírito Santo. Tem o dom do poder do Espírito Santo. Tudo que é dele é de Deus. Até o dinheiro dele é de Deus. Ele ajuda Israel a vencer. Falaram mais de um nome chamado Samá. Uau! Gostei desses 3. Primeiro era Josebe, Basebete, filho de Taquemoni. Eleazar, filho de Dodô. Samá, filho de Agê. Por isso que quando falando a minha mulher, mamãe, conforme falaram da Maria, que nasceu Jesus, fica alegre. O teu filho já foi em muitos lugares e mexeu a terra. Como você já está ficando velho, faz sair na tua barriga o teu filho secretário, o teu filho corista, teu filho protocolo. Começar a criar gente para poder te substituir, para fazer parte dos comandos. Filho do fulano de tal, é que tem ajudado aí no trabalho. Como eu tenho Ntitissa Nkonga, atenção, filho de um Conga, Ntitissa. Ele me ajuda a leitura na Bíblia. É mentira ou é verdade? Papai não nos ajuda ou não? O pai dele é alguém aqui na igreja? Nada. O pai dele não é nada. Ntitissa Nkonga está ali na igreja, mas saiu lá um filho que está ajudando a leitura da Bíblia. Agora você aqui na igreja, quem é você? Pergunta no teu irmão, quem é você? Todos nós somos filhos de Deus, aceitamos. Sim, aceitamos, concordamos. Mas que posição você ocupa? Levantar as mãos em cima, ajudar a igreja, andar de cima para baixo e ir visitar aquele irmão que não está aqui. Vai dizer, bom, o nosso pastor é deficiente físico. O diabo provocou isso tudo. Primeiro me destruiu a perna, depois veio me destruir a cabeça, depois de agora a ir preparar a cabeça, cambalhota, taca, pô! Todo pescoço, cabeça ali, pescoço ali. Bom, agora, quem é que pode fazer um trabalho para nós fazermos história? Quero que você fique mal contra o diabo. Não poupe o diabo. Está lhe carinhar.
Você está lhe dando elogio. Ele te dá fraqueza, você também sentou. Tomou decisão, pronto. Isso é com eles. Eles de quem? Esta igreja é de quem? É de quem? Deixa. Surgir tipo José Bebacebete, filho de Moni. Me ajudar. Temos umas meninas aqui. Na sexta-feira você me fizesse chorar. Fui lá com o meu microfone, eu apoderar a oração. Fui lá ter com... Eu disse que você está me fazendo. Não estou gostando. Me fiz mesmo, pastor. Porque a minha zombaria já estava ali. Um número insuficiente. Tudo caiu sobre mim. 400 coristas. Você não pode conseguir, minha filha. Tem dias que eu não tenho nada. Falo na minha mulher. Mamãe, quero comer. Você vai ver uma mulher que se preocupa. Vai lutar. Papai, nunca vi isso lá em casa. Não temos mesmo nada. Eu estou falando, mamãe, estou com fome. Ele também está me olhando. Estou com fome então, esse homem, meu Deus. Só vou assustar. Plá, 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 plá. Uma coisa, toma. Todo rei, todo marido se alegra. Imagina o nosso marido Jesus. Ver a mulher dele, que é você e eu. A fazer tudo por tudo para ele se alegrar. Entre os que tocam bateria, você seria o melhor baterista. O nome dele é quê? Leo. Lady. Pequeno assim. Nem um fio de barba você não tinha. Assim mesmo. Pastor te chama, te puxa, depois. Muita gente não entende a formação deles. Estão te formar. Estão te fazer ficar craque. Pastor, faz isso. Pastor. 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 É mesmo assim. Você está a criar asa. Como qualquer pássaro treina de voar junto com a sua mãe. Eu nunca respondi nos meus pais lá na central que estou cansado. No nome de Jesus Cristo. Nunca. Eu nunca mostrei. Outro dia, pastor, não foi lá me orar lá em cima. Eu a gritar, mas ninguém sabia. Vou fazer trabalho. Agora aqui fechou. Cortei também, show. Desci dali. Eu fui. O meu plano, vou lá no altar ou como é? Não, vou estragar o culto. Nada, uma ideia. Ponto, vou sentar. Sentei assim, Jesus. Não, vou sair assim fora. O pastor me olhou. Assim que me olhou, compreendeu. Foi e deu uma quiconda. Piá! Chegou lá, segurou na minha cabeça. Começou a me fazer assim a mão. Nunca eu vou responder que essa igreja hoje fica embora assim. Nunca. Vou fazer tudo. Por isso que fizemos. Musamwan bote fuila. Musamwan bote fuila. Musamwan bote fuila. Responde assim. Musamwan bote fuila. Musamwan bote. Milondi futu kama ni mako. Ibidi kalande fiame. Mono musamwan bote ifuila mono. Em português, isso cantei no meu dialeto. No dialeto dos dambistas, lá na Damba, no Ishi. Vou morrer na boa nova. Vou morrer na boa nova. Responde. Vou morrer na boa. Não vou fugir. Mesmo com dor de cabeça. Me fala bem como não. Eu vou morrer. Basebete. Josebe. Basebete. Filho de Takemoni. Eliezer. Filho de Dodô. Sama.
filho de Agé, não se esconderam. Por isso que os seus nomes estão aqui na Bíblia. Nós também vamos deixar história. Pastor? Primeira, pelo menos uma história. Deixamos isso. Essa igreja aqui. Não é nada orgulho. Se você não tem Deus, Deus não vai te permitir fazer uma coisa grande. Estou te falar. Faça nome. Fala no teu irmão. Faça teu nome. Fala mais. Faça nome. Fala, escreve um novo nome. Fala, aparece. Ele faz assim. Eu até, se eu seguisse essas coisas porque ele quer aparecer, eu já poderia desistir há muito tempo. Eu não preciso de título. Mas o trabalho é de Deus. Vou deixar o meu pai, o meu líder, o meu apóstolo a batalhar e eu estou lá, cruzar os pés. Outro quer entrar na camisa dele seco e sai também com a camisa seca. Levar na lavandaria o dinheiro custa. Portanto, eu vou estragar na boa nova. Mesmo a morte, vou morrer na boa nova. Me falar bem como não, vou morrer na boa. Só que em português não está a dar. No meu dialeto mesmo, Musamambote, Samambote, Mona Musamambote Fuila, Pancho Musamambote Fuila, Samambote, eu vou morrer na boa, eu vou morrer na boa, eu vou morrer na boa. Não posso ir no quimbandeiro. Eu vou. Mesmo que está grave, vou morrer. Procura esse comando. Aleluia. Falei com a minha mulher, eu disse, mamãe, eu tenho um sistema de gritar na rua, pregar na rua. Você não pode me ajudar por causa da resistência? Ela me falou, não estou te ajudar, agora eu vou fazer eu sozinho. Eu só assusto, ela acordou muito cedo, chamou as minhas filhas. Elas também tinham vergonha no princípio. Chegam lá, tipo, os seus amigos estão lhes verem. Agora já estão aí. A Edine não vai deixar isso ficar assim. Bonifácio não vão deixar isso ficar assim. Continuarão dizer que o pai dormiu, mas a guerra continua, a luta continua. Nós vamos levar esse evangelho onde o pai queria chegar, nós vamos chegar lá. Aleluia! Amém. Não fala que eu vim, sou novo. Aqui procuras. Quem é que pode mexer essa paróquia, essa igreja? Quem é que tem dom? Quem é que tem dom? A pessoa que tem dom é o que se precisa. Qual é o teu dom? Qual é a tua capacidade? E se tem dom, não esconde isso. Mostra em prática. Mexe ao mundo. Faça nome. Faça uma história. Porque nós somos passageiros. Saiba que um dia vais morrer, eu vou morrer. O tempo de trabalhar é esse. Amém? Amém. Quem tem ouvido? Procura-se quem? Murmurador? Fofoqueiro? Agitador? Tribalista? Que fala toda à toa? Procura-se quem é? Corajoso. Mesmo que o chinelo é o único, você vai lhe ver na igreja, está a limpar. Você vai lhe ver aí, está a varrer. Não queremos fraco, não. Vai vender carvão. As minhas unhas. E agora, na hora da contribuição, vai dar o quê? As unhas? Olha,
o meu cabelo, não posso vender fuba lá na Zunga. Assistir rainha de Miami. Porque senhora zero. Oh. Ele conhece todos os capítulos das novelas. Na praça, você não quer ir lá na Zunga. Poeira, olha para mim. Você me vê mesmo assim, eu. Sou desse nível. Ser pedreiro, eu. Pedreiro. Facebook. Minha mulher me mostrou uma moça na internet se pancou num posto. Minha mulher que me mostrou. Passe antes de ontem, papai acorda. Veja só. Era 20 e tal. Eu disse, quem é mais isso que você está rindo? Disse, não, olha só. Caiu e o telefone caiu no chão. Brincadeira de mau jeito. Procura-se pessoas corajosas para alimentar seus filhos, para ajudar também as necessidades da igreja. Precisamos de ti. Usa o que você pode fazer de melhor. Manifesta-te. Não te esconda. Não tem vergonha de ninguém. Esse trabalho é de Deus. Não é do reverendo pastor. Se fosse do pastor, eu poderia deixar muito tempo. Porque muitos já me escandalizaram. Ficaram em cima de mim. Mas eu não estou aqui por causa de ninguém. Estou por causa de Jesus Cristo, que me encontrou maluco na lixeira, que me encontrou conforme estávamos. Eu cresci no sofrimento. Se estou aqui, você não sabe. Amém. Procura-se pessoas sem medo. Quem vai segurar o couro sei. Manda uma canção aí, assusta toda a igreja, começou a chorar. Toda a igreja começou a gritar. Uou! Um coro B. Pode ter mesmo que forem 20 dirigentes. O coro ser 20 dirigentes. Coro a 20 dirigentes. Pregadores aqui na igreja. Comandos. Aquela área que vos demos, mamãe serva. Não é brincadeira. É trabalhar. Título de pastor não. Evangelizar. Eu estava a te olhar, afinal você também anda a cochear um bocado. Papai Chilefu não anda a cochear também. Cocheia. Tem um meu conselheiro, gosto muito dele, Tunga Ambroso João, o pastor do Ambo. Ele também anda assim. Mas é comando. Ele não tem pena do corpo dele. Precisamos comandos na igreja. A pessoa que tem medo de morrer. Agora estamos a chegar no tempo que vão procurar os cristãos. 666. Ou deixa de adorar Jesus, ou continua a adorar Jesus. Agora você que é medroso. Vai ter medo ou vai continuar? Quem tem fé? Quem tem fé? Quem tem medo? Fica aí na paragem, tem vergonha para anunciar o evangelho. Membro do comitê de evangelização, agora ficou só nome. Membro do comitê de evangelização pensa que é vir sentar na igreja. Não anda aí na evangelização, nem na visita. Poderiam fazer no fim do culto. Vão buscar aquele que hoje, mesmo que a igreja está cheia, você que está a olhar assim, está cheio. Nós queremos até lá fora meter mais gente. Amém. Vão, cada um vai, procura analisar o que é que você tem dentro de ti. Qual é a capacidade que tem que pode criar uma inovação na igreja, que pode criar equilíbrio na igreja, que pode trazer alegria na igreja, que pode ajudar o ministério do teu pastor, o ministério do teu apóstolo. Esta igreja não é uma igreja estagnada, é a igreja trabalhadora, é a igreja missionária. São acionistas, ativistas, não aqueles que estão parados. A Bíblia diz no Gênesis capítulo 1, versículo 1 até versículo 2, o mundo estava vazio, sem forma, mas o Espírito Santo, o Espírito de Deus, movia sobre
as águas. Disse que estava parado. O Espírito Santo está em ti. Amém. Quem tem ouvido, vamos levantar. Outro tem possibilidade de murmurar. 21 horas estão se encontrar ali. 13 pessoas. Afinal tem homem também fofoqueiro. Eu pensava que era só mulher. Desculpa as mulheres. Se encontram mesmo. Como então? Como é? Fosse para se encontrar com outro homem irresponsável para parar na rua naquela hora. São paninas ou quê? Tudo que é de Deus é deles. Tudo que é deles é de Deus. Aliás, nós não temos nada, recebemos de Deus, por isso devolvemos a Deus. Só a respiração que temos provém de Deus. Amém. Amém. Meus irmãos, amém. Amém. Levanta as suas mãos em cima. Reativa o teu dom. Reativa aquilo que estava lento em ti. Mete aquilo em ação. Você tem que funcionar, tem que agir, tem que ser bom diácono, diaconisa, tem que ser orador, pessoa que faz o trabalho de Deus com livre vontade. Vamos orar. Ora para ti próprio. Eu quero ver Jesus. Na minha vida. Eu quero viver a tua graça. Na minha vida. Havia Eleazar, filho de Dodô. Havia Samá, filho de Agé. No nosso tempo, quem é que pode fazer uma coisa, escrever nome, fazer fama, mesmo que te ofender, que você queira aparecer, para você aparecer e levantar a obra de Deus, se é no teu dinheiro, se é no teu cantar, se é no teu falar, se é no teu andar, se é na tua forma de agir, que a igreja cresça, que a igreja prospere através de você, como instrumento especial do trabalho. Peça a Deus, aleluia! Oh Pai, suscita homens e mulheres, jovem masculina e feminina, para o seu trabalho especial.
Angabita. Esse povo lhes faça instrumento do trabalho. Usa-lhes. Usa essa mulher. Como esse vaso está aqui, nós metemos lá flores. Assim faça-me como um vaso cheio de qualidade das coisas escondidas nesse barro, nesse vaso de barros. Faça-me como um instrumento de trabalho. Quero do Senhor crescer. Caramba, sandari, caramba, seque. Yandari, caramba, sepa que te labas. Saia! Esse povo te servia, mas agora pertence a Deus. Deve servir a Deus. Somente Deus, Jeová Sabaote, é Deus Todo-Poderoso. Lava seca para que te lavou. Senhor, ajuda os homens, ajuda as mulheres, ajuda todos os seus filhos, todas as suas filhas, para que sejam vasos de trabalho. Em nome de Jesus. Pai, manifesta-te. Os homens e as mulheres que estão aqui, jovem masculino e feminino, até crianças, usa-os como instrumento do trabalho para o progresso da sua igreja que implantaste cá em Angola. Manifesta-te, tira medo, tira vergonha, tira aquele mau hábito de espírito de deixa andar, o espírito de negligência, para que cada um se entregue sem medo em defesa do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Segura na mão do teu irmão. Fala, eu vou fazer o trabalho, você vai ver. Fala, se me rir, ou me falar bem, ou me falar mal, estou nem aí. Você vai ver o trabalho que eu vou fazer para meu Deus. Fala, eu te prometo, se você dormir, eu vou te passar. Quinta-feira, a igreja completa em Angola 37 anos. Foi dia 15 de fevereiro de 1981 que o homem que se entregou no tempo do Partido Único, sem medo da fome, aguentou. Um homem que eu gosto muito, Simão Lutumba, evangelista internacional, apóstolo, fundador desta igreja. O representante legal, Manuel Ndombele, ambos evangelistas internacionais. Tipo, coitados, se entregaram, levaram até nós esse evangelho. Estamos aqui ou não estamos aqui? Estamos a falar a história dos Josebe Basebete, filho de Takemoni, Eliezer, filho de Dodô, Samá, filho de Agé. Agora podemos contar também uma história visível de alguém que se entregou a anunciar o evangelho e deu certo. Simão Lutumba, filho do Kemi. Manuel Ndombele, filho do Toba, Kashiala. Aquele que zombou, que falou deles, estão envergonhados ou não? O trabalho é que dignifica o homem. Aqui é quem crer e for batizado será salvo. Estamos a cumprir essa escritura. Tudo você vai aprendendo, vir aqui na igreja, ensinamos tudo. Amém. Assim queremos orar a favor da nossa saída. Vou orar a favor daqueles que vieram enfermos. O Senhor vai fazer um grande trabalho se você acreditar. Eu creio no milagre. Quem é que também acredita no milagre? Próximo sábado não falta aquele que é casado, traz o seu marido, traz a sua mulher, pai do seu filho, traz o seu noivo. É culto dos casados. Então, nós vamos levantar as mãos em cima para rendermos graças a Deus. Muito obrigado.
Aleluia! Vamos agradecer Jeová por tudo quanto Ele fez. Aleluia! Obrigado, Senhor, nosso Deus, pela sua graça. Conseguimos reunir aqui nesse culto de hoje. Pai, abençoa seu povo, abençoa seus afazeres no nome de Jesus. Shhh. Segura onde está a dor e Jesus vai tocar mesmo ali através da sua própria mão. Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus do meu pai Simão Lutumba, diante de ti esse povo está. Eles não vieram a mim, vieram a ti. Desde manhã estão aqui esperando a sua sombreira. Ouviram a sua palavra, eu lhes falei de ti e eles creram. Agora, ó Pai, muitos deles vieram enfermos, muitos deles vieram com as doenças, outros vieram com os problemas, outros lhes carecem, lhes falta uma coisa. Pai, te peço, exerça a sua graça, a sua misericórdia para com cada um e cada uma. Toca, estende a sua mão, segura onde cada um segurou e tira aquela doença, aquele problema, para que seu povo volte alegre, pois tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente será para sempre. Conforme ajudaste na Galileia, em Cafarnaum, em Jerusalém, em todos os lugares onde passava, toda a multidão te acompanhava. No caminho de Jericó, o Senhor ajudou ali o Bartimeu, o cego filho de Timeu. Manifesta-te também agora, ajuda ele, ajuda ela, ajuda este homem, ajuda esta criança, segura onde ele segurou, tira essa doença que já lhe fez gastar muito dinheiro, doenças que não têm nome, doenças complicadas, doenças sem sentido, doença que está escondida no sangue, doença que está escondida na pele, doença que está escondida nos ossos. No nome de Jesus Cristo, sai desse corpo, lança-te no lugar árido, sai dela, não torna mais entrar nessa pessoa, no nome de Jesus. Satanás de desemprego, Satanás que tem destruído o trabalho manual dos filhos de Deus, eu te encerro em nome de Jesus. Sai nesse trabalho, nesse negócio do filho de Deus, não torne mais entrar. Senhor, que fizeram solicitações, onde bateram as portas, lhes sejam abertas, lhes ajuda, tenha compaixão deles, retira tudo que estava lhes incomodar, para que o seu nome seja glorificado. Oh Pai Santo, que viva para sempre. Tu és o Deus tremendo entre as nações, não há Deus semelhante a ti, pelos milagres, pela cura, pela solução dos problemas, pela resposta que deu a cada um daquele que veio aqui nesse lugar. Assim, eles estão a voltar alegre. Eles irão e vão trazer ainda mais outras pessoas a ti, por causa da fama do teu nome, por causa do milagre, por causa da cura que o Senhor deu a cada um. Eu declaro isto no nome de Jesus Cristo, que todos estão livres dessas enfermidades, estão abençoados, estão dando filho àquele que não tinha filho. No tempo fértil, esta mulher vai conceber, este homem vai conseguir fertilizar na sua mulher e terá um filho. O seu nome seja glorificado para sempre. Obrigado, Pai. Abençoe a nossa saída. Acompanhe seu povo. Essa semana, todo o trabalho que está na agenda, colocamos nas suas mãos. Espírito Santo nos ajuda em tudo e se manifesta no meio do seu povo. No nome de Jesus, Rei nosso Salvador. Amém. Amém. Tira a mão. Vê, você que não estava vendo. Ouve, você que é surdo. Comece a ver. Comece a mexer o braço que não mexia. Abana a sua mão em cima. Glorifica a Deus por tudo quando Ele fez. Aleluia. Amém. Para hoje é tudo. Vão com a fé. Nós vos amamos muito. Vão trabalhar. Essa semana Deus está convosco. Pequeno rebanho, não tenha medo. Deus vai vos ajudar. Deus Todo-Poderoso, na sua riqueza que nunca acaba, que vos abençoe, vos abençoe, vos abençoe, vos abençoe, vos abençoe. Conhecimento, como agir nas situações que te canaliza no sucesso. Lugar árido, saia. Esse povo te servia, mas agora pertence a Deus. Deve servir a Deus. Somente Deus
Jeová Sabaote é Deus Todo-Poderoso.